Só não perdeu o checkmate com a minha... Dá um tchau pra cá, Laís. Oi. Ai. E... É verdade. Tem que dar tchau, se a gente acabou de conhecer. Fala galera, tudo bem com vocês aí no Brasil? Prazer recebê-los aqui no meu Periscope para um bate-papo bem rápido aqui, focando com a galera que vai fazer a prova de direito tributário da segunda fase do exame de ordem. Eu estou aqui no finalzinho da conexão, aqui em Frankfurt, na Alemanha, partindo para a Itália, para Milão, e não podia deixar de entrar aqui para bater um papo rápido com todos vocês. O Wi-Fi aqui não é dos melhores e o Periscope é um aplicativo muito pesado. Então eu vou pedir a vocês que evitem mandar mensagem para não travar a transmissão, tudo bem? Com certeza, se a gente ficar com as mensagens aí, vai travar. Eu tenho pouco tempo e eu queria conversar com vocês sobre dois temas muito importantes que podem cair na prova: ICMS e ISS. Tudo bem? Para a gente fazer aqui um checklist bacana de revisão. Hoje já é quarta-feira, né? Hoje é quinta, na verdade, quinta-feira. A gente tem prova domingo. Eu queria puxar com vocês aqui um bate-papo rápido, tá certo? Então eu vou pedir a vocês que segurem as mensagens e só prestem atenção. Vão ser pouquinhos minutos aqui, tem que ser rápido, eu já vou embarcar já, pra gente bater um papo bem importante, tudo bem? Vamos lá. Eu vou começar conversando com vocês sobre o ICMS, ok? Sobre o ICMS. Um primeiro ponto que pode cair na prova de domingo sobre ICMS, que é normalmente o que mais cai em prova, é a respeito do fato típico do ICMS, do fato gerador do ICMS. Um enunciado de uma questão narrando que foi praticado um ato de tributação, uma cobrança de tributo, e esse tributo não incidindo. A Fazenda Estadual cobrando ICMS numa hipótese de não incidência do ICMS. Lembremos-nos que o ICMS ele só pode incidir em dois perfis de fatos típicos: operações de circulação jurídico-econômica de mercadoria e prestações de serviços de comunicação ou transporte intermunicipal e interestadual. Existem algumas situações que acontecem todo dia na vida da gente que o Estado tenta tributar, mas não pode, porque a situação que eu vou narrar não preenche os requisitos da tipicidade tributária, do fato típico. Então, para a gente lembrar aqui, se cair na prova, todas essas questões que eu vou falar agora, você vai dizer que não incide ICMS porque o fato é atípico, não há fato típico, ok? Não incide o tributo. Então, vamos lembrar aqui rapidinho na mente da gente, só para a gente estar aqui ouvindo e lembrando. Vamos lá. Não incide ICMS sobre furto de mercadoria, sobre furto de carga, furto de estoque, porque não há operação de alienação. Não incide ICMS quando segurados alienam seus carros para companhias seguradoras. Não incide ICMS quando companhias seguradoras alienam os salvados de sinistros para leiloeiros, lojas de autopeças, de sucatas. Quando concessionárias de energia elétrica arrecadam nos contratos de reserva de potência, não incide ICMS. Não incide ICMS no fornecimento de água encanada, água canalizada, porque a prestação de serviço não é fornecimento de mercadoria. Não incide ICMS, galera, quando se contrata licença de uso de software por encomenda personalizado. Não incide ICMS quando se compra, quando se adquire remédio feito por manipulação de substâncias, é prestação de serviço, não é fornecimento de mercadoria. Lembremos-nos que existem algumas hipóteses na Constituição de proibição de incidência de ICMS, gerando-se imunidade de ICMS. Não incide ICMS nas exportações de mercadorias para o exterior. Não incide ICMS na circulação do ouro, quando o ouro é definido como ativo financeiro ou instrumento cambial. Não incide ICMS na saída, no estado de saída, quando se remete para outro estado, energia elétrica, petróleo, combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo e lubrificante. Oi, amor. Jogo xadrez já com vocês, tá? Só para fazer aqui um bate-papo rapidinho com o pessoal aqui do pelotão. Bate-papo é uma conversa. Vem cá dar tchau pro pessoal aqui, vem cá. Olha lá aí, galera. Oi. Por que eu tenho que dar tchau? Pronto. Porque tchau é só maneira de cumprimentar. Então vamos lá. Não incide ICMS no estado de saída. Não esqueçam disso. Quando se destina para outro estado petróleo, combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo, lubrificante e energia elétrica. Mas lembre que na entrada no estado destinatário pode incidir
Lembre que o estado destinatário, onde está o adquirente do petróleo, do lubrificante, do combustível líquido ou gasoso derivado de petróleo e da energia elétrica, lá pode ser que o estado de entrada possa tributar. Vai depender de qual é a finalidade da aquisição. Lembremos-nos, se o adquirente está adquirindo petróleo, lubrificante, combustível líquido ou gasoso derivado de petróleo e energia elétrica para consumo, incide ICMS na entrada. Na saída não incide nunca, na entrada pode incidir. E se incidir na entrada, é somente nessas hipóteses que o adquirente adquire para consumo, não é para industrializar ou comercializar. Então, lembremos-nos que no campo dos serviços tem um único tipo de transporte que não incide ICMS, que é o transporte aéreo de passageiros. Lembrem da DIN 2669 que a gente bateu na sala de aula, tá? Lembrem da DIN 2669, desculpe, da DIN 1600. A DIN 1600 não incide ICMS no transporte aéreo de passageiros. E na DIN 2669 não se estende o entendimento para o transporte terrestre. Lembrem que a Confederação Brasileira de Transporte perdeu na DIN 2669 a pretensão de estender, por isonomia, a não incidência do ICMS no transporte aéreo de passageiros para o transporte terrestre. Lembre que cabe ICMS no transporte terrestre de pessoas, mas não cabe no transporte aéreo de pessoas, né? Lembremos-nos que não incide ICMS nos serviços de provimento de acesso à internet, não é serviço de comunicação, como também não é serviço de comunicação, serviço de habilitação de telefone celular, então não incide ICMS. Lembre que não vai incidir ICMS todas as vezes que a gente estiver falando de serviços personalizados, de contratos mistos, de prestações de serviços com venda de mercadoria, se o serviço estiver na lista e não tiver autorização para o ICMS na mercadoria. Lembrem daquela aula de 2 horas que a gente fez sobre contratos mistos. Se for contrato misto, fornecimento de serviço junto com mercadoria, e o serviço estiver na lista da lei do ISS e não tiver ressalva para o ICMS, só incide ISS, não cabe ICMS. Então, a gente tem que ter todo o cuidado, toda a atenção com essas questões. A gente viu todas, eu estou revisando, tudo isso foi dado em sala. Aquisição de software personalizado e por encomenda, não incide ICMS, né? Então, esse cuidado e carinho que a gente tem que ter no campo do fato gerador do ICMS, né? Lembremos-nos que quando não cai uma questão de fato gerador, cai uma questão ligada ao sujeito passivo, né? Vamos lembrar que o sujeito passivo, em regra, é o fornecedor da mercadoria, é aquele cara que pratica a operação de circulação jurídico-econômica de mercadoria ou a prestação do serviço de transporte intermunicipal, interestadual e comunicação, mas a lei pode estatuir um regime de substituição tributária. Lembre daquela aula de quase 3 horas que a gente fez de substituição tributária, não cumulatividade. Lembre que a gente pode ter a substituição para frente, a substituição para trás, a substituição híbrida para frente e para trás ao mesmo tempo, tudo treinadinho em sala. Se a lei estatua um regime de substituição, quem tem que pagar o ICMS é o substituto, não necessariamente aquela pessoa que praticou o fato gerador. Se ela é substituída, é o substituto que é o sujeito passivo, é contra quem a Fazenda deve cobrar um imposto. Lembrem da substituição tributária para frente, que é a antecipação de receita, que é ruim para os empresários, porque gera uma antecipação de pagamento. Lembrem da substituição para trás, regressiva, que é um diferimento arrecadatório, ela é um incentivo fiscal, ela é boa para os empresários, o ICMS é retardado para o final da cadeia, entendeu? Então, se tiver na prova escrito que existe regime de substituição, quem tem que pagar o tributo é o substituto e não o substituído que praticou o fato gerador. Lembrem, por favor, daquela aula de substituição tributária, que na substituição para frente, que tem sempre aquele problema do substituído lá no final não fazer a venda, não vender a mercadoria, o fato gerador não poder acontecer. Lembra do exemplo do caminhão de cigarro tombando na estrada, né? Do terrorista que entrou na concessionária, explodiu os carros todos, não vai ter a venda. Lembre que não ocorrendo a comercialização do veículo, não ocorrendo a comercialização da mercadoria, lá na etapa final, o substituído é que pode pedir a repetição de indébito. Lembre do artigo 10 da Lei Complementar 87, o substituído é que pede a repetição de indébito e não o substituto. A legitimidade ativa para a repetição de indébito é do substituído e não do substituto. Tudo no caderno de vocês, tudo ensinado, destrinchado. O que vier, vocês vão tirar 10. Vocês aprenderam tudo, estão prontos para brocar. Bom, vamos lá. Se caiu a questão de base de cálculo de ICMS, lembre dos 6, 7 pontos que eu ensinei a vocês da base de cálculo do ICMS. Lembra, não esquece de pegar o artigo 13 da Lei Complementar 87, olha ali com calma. Lembra que a gente aprendeu a mexer na Lei Complementar 87? Os incisos do artigo 13 vão especificar a base de cálculo para os perfis de fato gerador do artigo 2. Então você sempre tem que estar atento
Lembra, base de cálculo na importação, ICMS na importação, é aquela base de cálculo larga, gorda, entra tudo, todos os custos com a importação entram na base de cálculo do ICMS. O custo do IOF, o custo do IPI, o custo das despesas aduaneiras, o ICMS incide sobre tudo na importação. É a chamada, lembra da aula, base gorda, não exclui nada. Mete o artigo 13, inciso 5, não exclui nada. O ICMS incide sobre tudo, a base de cálculo engloba tudo. Lembre, com calma, daquela aula de base de cálculo da gente, que o valor a base de cálculo não é o valor da mercadoria, é o valor da operação ou o valor da prestação do serviço. Lembre do artigo 13, inciso 3, a base de cálculo é o valor da prestação do serviço de comunicação, prestação do serviço de transporte, você não exclui nada. Lembre que a base de cálculo é o valor da operação de circulação de mercadoria e a operação pode ter despesas além do custo do bem, despesa com seguro, com frete, entra. Lembrem, por favor, daquilo que eu ensinei a vocês, dos juros na base de cálculo do ICMS. Não vamos esquecer as duas súmulas, a gente fez a remissão, a 237, a 395. Se for juros de cartão de crédito, não entra na base de cálculo do ICMS, lembra? Porque incide IOF. Mas se for juros de venda em cheque, venda a prazo, entra na base de cálculo do ICMS. Tudo isso a gente fez no quadro, os exemplos, mostrei a vocês. Vocês estão preparados, aqui é só para lembrar. É só para revisitar os assuntos. Lembrem do ICMS por dentro, não esquece. Lembra da distorção que é causada? Eu expliquei a vocês, mostrei de jeito comparado, de jeito brasileiro, como é que é nos Estados Unidos, como é que é no Brasil, o que é significa o ICMS por fora no modelo americano, o ICMS por dentro no modelo brasileiro. Lembre, o ICMS incide sobre o próprio ICMS. Lembre das questões que eu simulei na sala com vocês, se caírem na prova. A alíquota do ICMS incidindo sobre o próprio valor do ICMS, incide. O fisco tem o direito de tributar. Se o contribuinte, na hora de calcular o ICMS, não botar o ICMS por dentro, ele está sonegando. Não esqueça disso. Lembre que o IPI fica por fora da base de cálculo do ICMS em um caso e por dentro em 3. Lembrem que na hora que o estabelecimento industrial paga o IPI, a despesa do IPI pode ou não entrar na base de cálculo do ICMS. Lembre, só não entra, o IPI só fica fora da base de cálculo do ICMS naquelas hipóteses estritas do texto da Constituição e da Lei Complementar 87. Afora aquilo, o IPI vem por dentro. Lembre que para você botar o IPI por fora, foi aquilo que a gente viu na aula, tem que ser operação entre contribuintes habituais destinada a consumo. Desculpe, o IPI por fora é a operação entre contribuintes habituais, estabelecimento para estabelecimento, para comercialização e industrialização. É aquela etapa meio, é para revenda. Aí não tem por que botar o IPI por dentro para aumentar a base do ICMS, para aumentar a tributação. Vai ter revenda, não precisa botar o IPI por dentro. Então o IPI fica por fora da base de cálculo de ICMS, naquelas hipóteses em que a operação é entre estabelecimentos, entre contribuintes habituais para revenda, para industrialização ou comercialização. Deixa o IPI por fora, não paga o ICMS em cima do custo do IPI. Agora, se a operação não for entre contribuintes habituais, é IPI por dentro. Se a operação for entre contribuintes habituais para consumo, é IPI por dentro. Se for importação, é IPI por dentro. Vocês estão treinadaços. É só ter calma, ler a questão com calma na hora da prova, lembrar da aula, olhar para a legislação, olhar para as emissões que a gente amarrou e toca ali pau. Lembre, por favor, né, das questões de base de cálculo do ICMS, que a gente discutiu da pauta fiscal. Lembra? A pauta fiscal só pode ser utilizada na substituição tributária para frente. Se não for substituição para frente, não pode usar a pauta fiscal para fixar uma base de cálculo presumida, arbitrada, imposta obrigatória para o ICMS. Súmula 431 do STJ, lembram? Então, ó, tudo nosso, meu irmão. Mamão com açúcar. Lembra dos descontos? Só pode, se der o desconto condicionado, que é aquele pseudo desconto, que você dá um suposto desconto, mas tem a contraprestação. O valor do desconto condicionado entra na base de cálculo ICMS. Só sai da base de cálculo se for o desconto incondicional, que é um desconto de verdade. Súmula 457 do STJ. Meu irmão, tá tudo no caderno de vocês, cara. A gente destruiu. Lembre das questões sobre alíquotas de ICMS. Alíquotas de ICMS. Até o ano passado, o regime originário de 88, antes da emenda 87, a partir de 1º de janeiro desse ano, se aplica o novo regime que foi criado pela emenda 87. Lembra? Até o ano passado, se a operação era interestadual, entre contribuintes habituais, ICMS dividido. Mas se era para um não contribuinte habitual, ICMS 100% na origem. Era o caso das vendas da internet, do e-commerce. Lembra? Até 31 de dezembro do ano passado, operação destinando mercadoria para outro estado. Se o adquirente era um consumidor final, pessoa física, pessoa jurídica não empresária, não contribuinte habitual, ICMS 100% na origem. Até 31 de dezembro do ano passado era assim. Não se lembrem, não esqueçam da aula de ontem e de antes de ontem, né? Aula de terça e quarta. Vendeu até 31 de dezembro do ano passado, operação destinando mercadoria a outro estado. Se era contribuinte habitual do outro lado,
ICMS dividido. Se era pessoa física ou pessoa jurídica não contribuinte habitual, ICMS 100% na origem, que gerou a distorção que a gente viu, que levou ao protocolo 21, aquela guerra dos estados, e a emenda 87 veio acabar com isso. E desde 1º de janeiro desse ano, qualquer operação interestadual, seja para contribuinte habitual ou não, é ICMS dividido. Lembra? A alíquota interestadual de saída na origem, 12% em regra, 7% se for de baixo para cima do Brasil, e de FAO no destino. Entendeu? Então, olha que show. Então, não esquece, a partir desse ano, qualquer operação interestadual tem ICMS dos dois lados, os dois estados arrecadam. Até o ano passado, se a operação fosse para um não contribuinte habitual, do outro lado, só o estado de origem arrecadava. Então não esquece que a emenda 87 mudou o regime brasileiro do ICMS a partir de 1º de janeiro desse ano. E agora a gente tem em qualquer operação interestadual a alíquota de saída, 7 ou 12 na saída e de FAO no destino. Não pode esquecer isso na prova. Isso é novidade a partir de 1º de janeiro desse ano. Lembrem que agora, não obstante, caiba o de FAO no destino, nas vendas pela internet, nas vendas do e-commerce, nas vendas para consumidor final não contribuinte habitual, lembre que esse de FAO do destino só é 100% para o destino a partir de 2019. Não esquece dessa porra que isso tem tudo para cair domingo. Lembre que só a partir de 2019 é que o de FAO pertencerá inteiramente ao destino. Qualquer dúvida, abre o artigo 99 do ADCT. Abre o artigo 99 do ADCT, não esquece isso. Lá no 99 está explicando, vocês estão com a Constituição na mão aberta, é só olhar, a resposta está na lei. 2016, lembra? 2016, 40% do DIFAL no destino, 60% do DIFAL na origem. 2017 inverte, 60% no destino, 40% na origem. 2018, 80% no destino, 20% na origem. 2019, 100% do DIFAL no destino. Não esqueçam isso, a gente treinou exaustivamente nas aulas. Galera, a gente teve 200 horas de aula presencial. Tá tudo dado, tudo dado. ICMS, não se esqueçam, os 3 princípios. Princípio da transparência. Princípio da transparência. Artigo 150, parágrafo 5º. O fornecedor é obrigado a informar a carga tributária ao consumidor. Ele tem que informar a repercussão tributária. Seletividade, lembra que a seletividade do ICMS, para você não aplicar a seletividade, tem que ter um fundamento justificado, idôneo, razoável para quebrar a seletividade. Lembra do exemplo do incentivo fiscal para trazer a multa? Lembra do exemplo da Ford, da Bahia que eu dei? Que levaram a Ford para a Bahia, diminuíram a alíquota seletiva, quebraram a seletividade em troca de um incentivo fiscal para gerar empregos diretos e indiretos. Então lembra, o ICMS é regido pela seletividade. Para quebrar a essencialidade, as alíquotas seletivas pela essencialidade tem que ter um justo motivo, razoável e proporcional, provando que não é renúncia de receita irresponsável. Não esquece dessa questão da seletividade. Não cumulatividade. Lembre dos 2 regimes de não cumulatividade que eu ensinei a vocês. O regime que se aplica no mundo inteiro, o regime de origem italiana, germânica, inglesa, o regime da não cumulatividade pela redução da base de cálculo, pelo valor agregado, que não é o do Brasil. O Brasil não adota o IVA. O Brasil não adota o IVA. Lembre que no Brasil a não cumulatividade é pelo regime de compensação de débito e crédito. Lembre que a gente estudou tudo disso. Lembre que quando a gente fala da não cumulatividade, o fornecedor, ao adquirir uma mercadoria que veio de uma operação isenta, imune ou não tributada, ele não credita. Assim como se ele compra de uma operação que veio tributada, mas ele é imune, isento ou alíquota zero na saída, ele não credita. Lembre que a única razão do creditamento é eliminar o débito. Se não tem débito, eu não tenho que creditar. E se não teve débito atrás, não tenho que creditar. A gente treinou isso tudo em aula, eu estou tranquilo, eu só estou revisando. Eu só estou lembrando vocês do que a gente viu. Nós tivemos quase 30 horas de aula de ICMS. Já tem 4 exames que não cai ICMS. Tem tudo para cair domingo a questão de ICMS. Então, lembre da não cumulatividade. Lembre da exceção que foi dada ao exportador. Lembre que o exportador, além da imunidade na exportação, ele se apropria do creditamento das operações de trás. O exportador pode creditar o valor do ICMS pago nas operações anteriores, mesmo sendo imune. Mesmo ele sendo imune, ele pode ficar com crédito. E lembre, se ele não quiser usar o crédito, ele pode ceder o crédito nos limites do artigo 25, parágrafo 1º. A gente viu a exaustão, artigo 25, parágrafo 1º da Lei Complementar 87. Lembra, se ele quiser fazer a cessão de crédito, vai na Cefaz, vai na administração, pede para homologar um pedido de cessão de crédito e com a homologação ele faz a transferência do crédito para um cessionário, seja estabelecimento dele ou estabelecimento de terceiro dentro do próprio Estado. Então lembre que o exportador, além de ter a imunidade na exportação, ele se apropria do creditamento e se ele não quiser usar o creditamento em operações dele, ele pode fazer a cessão do crédito transferindo ICMS para terceiros dentro do próprio Estado com autorização da administração pública. Tudo bem? Bingo. Então, imunidade de ICMS. Lembre todas aquelas do 155, parágrafo 2º, inciso 10, ABCD, exportação, operação que destina a outro Estado, petróleo, lubrificante, combustível líquido ou gasoso, derivado de petróleo, energia elétrica, imunidade na saída
na saída e não na entrada, na saída, né? O ouro quando definido como ativo financeiro e instrumento cambial, e os serviços de TV aberta e rádio aberta, imunidade tributária. Mas lembre que a TV a cabo é paga, tem ICMS. Tem ICMS na TV por assinatura, não tem ICMS na TV aberta. Lembre da venda de livro, jornal, periódico, papel destinado à impressão, imunidade ICMS. DVD, CD musical interpretado, cantado por artista brasileiro, imunidade ICMS. Tamo junto? Tudo nosso, galera. Tudo nosso e nada deles, porra. ICMS na importação, lembre, o ICMS é pago pro estado onde está baseado o importador, onde ele é cadastrado como contribuinte habitual do estabelecimento dele. Não importa por onde a mercadoria entra, não importa para que lugar a mercadoria vai, importa por onde está o importador. O destinatário do produto remetido do exterior para o Brasil é o importador. ICMS pro estado da base do importador. Não esquece disso, é irrelevante por que porto alfandegado vai entrar o navio, por onde a mercadoria entra. O ICMS é para o estado do importador. Lembre do exemplo que dei na aula: importador no Rio, mercadoria entrou pelo Porto de Santos e foi ser vendida no Paraná, em Curitiba. ICMS para o Rio. ICMS para o Rio. Lembre que após a emenda 33 de 2001, pode ser sujeito passivo na importação qualquer contribuinte, contribuinte habitual ou não, qualquer importador. Qualquer importador pode ser considerado contribuinte habitual de ICMS na importação, contribuinte de ICMS na importação após a emenda 33 de 2001. Lembre que até a emenda 33 de 2001 só incidia ICMS se o importador fosse contribuinte habitual do imposto. Após a emenda 33 de 2001, qualquer importador, pessoa física ou jurídica, contribuinte habitual ou não, é contribuinte do imposto. Lembre da exceção no leasing. Lembre que no leasing não cabe ICMS. Lembre que no leasing internacional não cabe ICMS. Então lembra que não vai caber ICMS, seja no leasing interno ou no leasing internacional. Então, galera, olha que puta revisão de ICM. Eu sei que tem uma galera aí, o pessoal Divas do Parque entrou, um pessoal que está estudando para a prova do MP de Santa Catarina. Escuta essa revisão toda aqui no final, porque essa porra que eu tô falando pra galera da segunda fase do AB fecha qualquer concurso. Qualquer concurso. Os moleques que eu treino para a prova do AB passam em qualquer concurso gabaritando tributário. Minhas aulas são em nível profundo, meu irmão. Então quem pega minhas aulas passa em qualquer concurso em tributário. Foram mais de 200 horas de aula. Um beijão para as divas do Parque aí. Tá? Um beijo para vocês, muito queridas. Tá? A galera que vai brocar em Santa Catarina amanhã no MP, domingo. Tenho certeza absoluta. Então, fica aqui esse batalhão de dicas. Lembre que o ICMS incide no momento do desembaraço aduaneiro, é cobrado de qualquer importador após 2001 e ele é destinado ao estado onde está a importadora. Lembre que no leasing internacional não incide, porque no leasing não há transferência do domínio, salvo se houver opção de compra ao final. Lembre que o Supremo em 2015 equiparou a jurisprudência, unificou a jurisprudência toda, que qualquer que seja o leasing, interno ou internacional, não incide ICMS, salvo a opção de compra ao final. Se houver a opção de compra ao final, o pagamento do VRG, aí ocorre a aquisição da mercadoria em definitivo, aí incide o ICMS. Na fase da locação não incide. Tamo junto? Bingo. ISS. Galerinha, vamos lembrar que para caber ISS aliás, uma última de ICMS, vai que essa porra cai na prova. Lembre do ICMS verde, o ICMS ecológico, o ICMS ambiental que a gente conversou. Lembre que tem sido muito comum no Brasil que os estados peguem aqueles 25% do ICMS que tem que repartir para os seus municípios e daqueles 25% a repartir, até um quarto desses 25%, ou seja, até 25% dos 25% do ICMS bruto, esse até um quarto, os estados têm tido o costume de distribuir, dando mais ICMS ao município que melhor se harmoniza com as políticas de proteção do meio ambiente. É o ICMS ecológico, é o ICMS verde, que nasceu no Paraná, se expandiu para Minas, São Paulo, hoje está no Brasil inteiro. É constitucional, o Supremo já disse que é constitucional. O Estado pode sim, para incentivar a tutela do meio ambiente, incentivar, dando mais ICMS aos municípios que batem mais metas, batem com mais eficiência as metas de preservação do meio ambiente e de se harmonizarem na política global de tutela ambiental. Então, eu pego 100% do ICMS arrecadado, tiro 25% para dividir pelos municípios. Desses 25 que eu vou dividir pelos municípios, até um quarto, até 6,25% do todo, eu posso distribuir pelo critério discricionário. No critério discricionário vem entrando o ICMS verde, vai mais ICMS para município que melhor se harmoniza com as normas de proteção do meio ambiente, e o município que não colabora recebe menos ICMS, nada mais bacana. E nesse contexto, o ICMS assume um viés de tributo extrafiscal. É o ICMS extrafiscal, o ICMS verde ecológico, para incentivar que os municípios cooperem com a proteção do meio ambiente, tudo bem? Que é algo sobre o qual recai o interesse coletivo, o interesse difuso de todos nós, direito fundamental, direitos humanos de terceira dimensão. Vamos lá, caminhemos. ISS. Minha gente, só pode caber ISS se houver uma prestação de serviço que não seja de comunicação, que não seja de transporte intermunicipal e interestadual, porque esses atraem o ICMS. Só cabe ISS se for uma prestação de serviço que não seja serviço de comunicação, que não seja serviço de transporte intermunicipal e interestadual, e uma prestação de serviço que se encaixe em um dos 40 mercados selecionados na lista da lei do ISS. A lei brasileira do ISS
a Lei Complementar 116, nosso Estatuto Nacional do ISS, tem uma lista com os 40 mercados que indicam aonde estão os prestadores que podem ser tributados com o ISS e que assumirão o fardo contributivo, o ônus contributivo de financiar o município. O ISS incide quando eu tenho um contrato civil de prestação de serviço, que não é de comunicação, que não é de transporte intermunicipal e interestadual e que está dentro de um dos 40 itens da lista, ok? Lembre que aquela lista da Lei Brasileira do ISS, nos gêneros, nos 40 mercados, é taxativa, mas dentro do gênero, dentro de cada mercado, o tipo de serviço, o modo de prestar o serviço naquele mercado é meramente exemplificativo da lista. Lembre do case dos bancos, que os bancos mudam seus serviços todos os dias e eu não posso exigir que a lei mude todo dia. Então o item 15 da lista, serviço bancário, mercado financeiro, beleza. Não importa como os bancos prestam serviço, qual é o tipo de prestação de serviço. É serviço do setor bancário, do mercado financeiro, cabe ISS. Então a lista se interpreta taxativamente nos gêneros, nos mercados, nos números 1, 2, 3, 4 até o 40. Dentro dos 40 mercados, a maneira de prestar serviço, a lei é meramente exemplificativa, cabe interpretação extensiva, analógica, nenhum problema. Tudo bem? Vamos embora. Lembre, com muito carinho, dos contratos mistos de serviço com mercadoria. Lembre que toda vez que tiver um contrato misto que o serviço não está na lista, é só ICMS. Mas se tiver contrato misto e o serviço estiver na lista, vai ter ISS. E aí lembre, se for contrato misto, lembre que nunca caiu na prova do AB contrato misto, é um tema do dia a dia, cai em tudo quanto é concurso. Nunca caiu na segunda fase do AB, é uma questão boa para cair, nunca caiu. Contrato misto, serviço mais mercadoria. Se tiver o serviço na lista, sempre vai ter ISS. Agora não se esqueça do que a gente viu na sala. Tem 5 tópicos da lista, só 5, que a própria lista autoriza ISS mais ICMS. Então, quando eu tiver um contrato misto, se o serviço não estiver na lista, é só ICMS. Se o serviço estiver na lista, vai ter ISS. E se a própria lista autorizar o ICMS na mercadoria, é ISS no serviço, ICMS na mercadoria. Mas só será assim naqueles 5 casos que a gente viu que estão na lista. Não esqueça, eu sei que vocês sabem de cabeça, eu só vou falar por desencargo de consciência. Vocês se lembram com certeza absoluta que a gente bateu a lista toda nas aulas. Vocês se lembram que é o 702, 705, 1401, 1403, 1711 da lista, ok? Lembra da execução de obra de construção civil, hidráulica, elétrica, terraplanagem, pavimentação e irrigação por empreitada, administração subempreitada, 702, 705, reforma, reparação, conservação de prédios, edifícios, estradas, portos, pontes e congêneres, 1401, lembra da brincadeira da mangueira do jardim, né? O serviço de fornecimento de serviços relativos a bens de terceiros, lembra? De fazer a ilustração, limpeza, conserto, carga, recarga, polir, bem de terceiro, veículo, aparelho, motor, peça, equipamento, bem de terceiro. 1401, ISS no serviço e ICM na mercadoria. Lembre do 1403, das oficinas que fazem recondicionamento de motor, em cima da peça que vai para o motor ICM, no serviço ISS. Está tudo na lei, está escrito na lei. Você bateu a lei toda, do primeiro até o último artigo na sala comigo. A gente teve mais de 15 horas de aula de ISS, vocês estão dominando essa porra. Autoconfiança total, vocês vão tirar 10 domingo. Olha para mim, vocês vão tirar 10 domingo. Vocês pegaram o edital inteiro de ponta a ponta, tá no caderno de vocês tudo, todo o programa tá no caderno de vocês. Então não esquece, tem 5 serviços. Lembra da festinha da recepção, do buffet? Lembra da festa do Copacabana Palace, o champanhe, o morango, a ICMS, o serviço para atender vocês, a modelos e os modelos, os bonitões e a bonitona recebendo vocês, ISS, o champanhe, o morango, ICM. Então lembre, contrato misto se cair domingo, só em 5 casos é ISS mais ICMS. Quais são os 5 casos? 702, 705, 1401, 1403, 1711. Nesses 5 casos, ISS no serviço e ICM na mercadoria. Mas lembre da pegadinha do ICM na mercadoria do 702, 705. Lembre do que eu ensinei a vocês nas aulas. Lembra do parêntese do 702, 705. Não esquece dessa porra. Cuidado, porque na empreitada, na construção lá do 702, assim como na reparação, reforma, conservação de prédios, edifícios do 705, só tem ICMS contra o prestador se for material de construção produzido por ele fora do serviço. Lembre do concreto pré-fabricado, a construtora fabricante. Lembre que se o produto, se o material é produzido por ele dentro da obra, não tem ICMS. Se o material é produzido por terceiro, quem paga o ICMS é o terceiro. Não esqueça, eu dei todos os exemplos possíveis, mostrei a vocês como é que funciona na prática toda a tributação das empreiteiras, a tributação das construtoras. Então lembre na prova, 702, 705 é pegadinha. Por quê? Lembre, não esqueça, porque tem o ISS sobre o serviço e pode ou não ter ICMS no material de construção. Só vai ter ICMS no material de construção se for material produzido pelo próprio prestador fora da obra.
obra, é aquele material pré-fabricado. Lembre que o material feito na obra não tem ICMS, o material feito na betoneira, o concreto de betoneira não tem ICMS. Lembre que se o material é produzido por terceiro, quem paga o ICMS é o terceiro e não o construtor. Só vai ter o ICMS contra o prestador de serviço, o construtor do 702, o reparador, o reformador do 705, se for material produzido por ele fora da obra, o material pré-fabricado. O material produzido por terceiro, quem paga ICMS é o terceiro. O material produzido por ele dentro da obra não tem ICMS. Lembre que eu ensinei a vocês que o Supremo derrubou a aplicação daquele entendimento da súmula 167 do STJ da betoneira. Não cabe ICMS e não cabe ISS. O concreto da betoneira, o concreto feito na obra, não cabe ICMS, que só caberia ICMS se fosse feito fora da obra. E o concreto feito na obra, lembre da aula, não cabe ISS, porque a gente aplica aquele benefício do artigo 7º, parágrafo 2º, da exclusão da base de cálculo do ISS do material de construção. Lembre que quando o empreiteiro faz a obra, o custo do concreto não tem nem ICMS nem ISS, porque se é feito dentro da obra, não tem ICMS. E como é material de construção, tem o benefício que vocês aprenderam comigo da redução da base de cálculo do ISS. Todo mundo está com isso anotadinho no caderno, eu ditei isso, botei no quadro enorme o texto, todo mundo copiou para memorizar. Bom, ISS então, em 5 casos, dá contrato misto com ISS mais ICMS, lembra? 1401, 1403, 1711, que é o da festinha, do hotel, 702, 705. Lembrando essa pegadinha do 702, 705, que tem que ter atenção, para caber ICMS tem que ser material produzido pelo construtor fora da obra. Material produzido por ele, fora do local da obra. Se for dentro da obra, não cabe nada. E se foi produzido por terceiro, é o terceiro que suporta o ICMS. Tamo junto? Lembre que para caber ISS tem que ser uma prestação de serviço nos moldes do direito civil, tem que ser um contrato de prestação de serviço. Lembre daquele artigo-chave de hermenêutica tributária, o artigo 110 do CTN, que ninguém pode manipular o conceito, o instituto de direito privado, serviço, utilizado na Constituição para definir competência. Lembre que ninguém pode manipular a definição, o conteúdo, o alcance de um conceito, de um instituto, de uma forma de direito privado utilizada na Constituição para definir a competência. Então nem eu, nem você, nem o juiz, nem o procurador, nem o ministro do Supremo, ninguém pode manipular o que é serviço. O ISS incide sobre serviço, aquilo que não é serviço não incide ISS. Não adianta a lei municipal tentar manipular o conceito de serviço. Lembre do artigo 110 do CTN, ninguém pode modificar a definição, o conteúdo, o alcance dos conceitos de direito privado, dos institutos e formas de direito privado utilizados na Constituição para definir competência, como é o caso do conceito serviço. O serviço tem uma definição, tem um conteúdo, tem um alcance. Como é que você vai manipular isso para autorizar caber o imposto onde a Constituição não autorizou? Então lembre, o Supremo decidiu que locação não é serviço, não incide ISS sobre locação, as locadoras não pagam ISS. Quando a locadora é de carro, lembra do exemplo da Localiza, alugando carro, ela alocou carro, não paga ICMS porque não tem venda, não tem operação de circulação econômica de mercadoria, não tem transferência do domínio, e não paga ISS porque não é prestação de serviço. Locação é uma coisa, prestação de serviço é outra, não incide ISS na locação, súmula vinculante 31, lembra do veto do 3.01 da lista? Não cabe. Lembra qual é o próximo precedente que o Supremo deve declarar? A inconstitucionalidade da lista, porque não é prestação de serviço? Franchising. Lembra do franchising do 17.08? Então, 17.09. Lembra do franchising? Na prova tem que dizer o quê? Está na lista. Na lista autoriza ISS contra o franqueador. Lembra que eu montei no quadro todo o sistema de franquia brasileiro para vocês verem como é? O que é que o franqueador recebe? Os royalties e a taxa de franquia. E o que é que a lei brasileira diz? Que cabe ISS sobre os royalties e a taxa de franquia. E o que é que eu ensinei a vocês? Que não pode caber esse ISS, porque franchising não é prestação de serviço. Lembra do RE que está com repercussão geral no Supremo há 9 anos para ser julgado, do escritório do Dannemann, do presidente do Fluminense, do Peter, lá do Rio de Janeiro? Lembra da Vembon, que é a frigorífica que está com esse precedente? Se cai na prova franquia, o que é que você vai dizer? Está na lista, a lista autoriza no 17.09 ISS sobre as franqueadoras, só que franquia não é prestação de serviço, a relação do franqueador com o franqueado não é de prestação de serviço, lembra? É um contrato plurimo, complexo, em que o franqueador tem a obrigação de dar, fazer e não fazer, o franqueado tem a obrigação de dar, fazer e não fazer. E o que é prestação de serviço? O prestador tem a obrigação de fazer e o tomador de serviço tem a obrigação de dar. As prestações não são complexas. Quando você diz que franquia é prestação de serviço, você está manipulando o conceito de prestação de serviço, alterando definição, conteúdo e alcance. Não se pode fazer isso. Eu apostaria todas as minhas fichas que o Supremo, por unanimidade, vai declarar a inconstitucionalidade do 17.09 da lista para dizer que não cabe ISS sobre franchise, mas ainda está na lista. Então, na prova, tem que dar os dois entendimentos. O município, a priori, poderia tributar porque está na lista, mas não obstante esteja na lista, a priori é inconstitucional, porque não é prestação de serviço e a Constituição só autoriza botar na lista o que é prestação de serviço. Aí você cita aquele precedente da locação, lembra do RE 116, 121, que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lista, porque botou locação na lista, aí depois teve o veto.
Bom, lembre do artigo 1º da lei de locação, da lei do ISS. Lembra, a lei do ISS é pequenininha, é 1708, eu falei 1709, obrigado, é 1708. É que eu sempre troco com 1509, que é o leasing financeiro, né? Obrigado, querida, obrigado. Obrigado, Sol. Então, lembre, a lei do ISS são 10 artigos apenas. A gente bateu tudo, gente, tudo que vocês imaginarem a gente bateu, não tem pra onde correr. O artigo 1º, lembra do caput, o ISS incide, ainda que a prestação de serviço não seja atividade preponderante. É irrelevante se ela é ou não preponderante, incide ISS. Incide ISS, mesmo que o serviço que se presta daquele grupo econômico, daquela sociedade prestadora, não seja o preponderante, o que bota mais de 50% da receita operacional da empresa. É irrelevante ser ou não ser preponderante, incide ISS pelo simples fato de ser uma prestação de serviço que se enquadra em um dos 40 mercados da lista anexa. Lembre que não incide ISS quando eu estou no âmbito da imunidade recíproca, mas incide ISS quando eu tenho particulares explorando serviço público. Lembre que incide ISS contra concessionária, contra permissionária, incide ISS contra os delegatários em geral, contra agente cartorário, incide ISS contra cartório, contra empresa pública e prestadora de e sociedade de economia mista que presta atividade econômica. Tudo dado em sala, galera, é só revisão, aqui é para revisar o caderno. Incide ISS contra quem? Contra concessionária, contra permissionária, incide ISS contra cartório, contra delegatárias em geral, incide ISS contra empresa pública que presta atividade econômica, sociedade mista que presta atividade econômica. Agora, contra quem não incide ISS? Contra a autarquia, contra a fundação pública, contra a empresa pública prestadora de serviço exclusivo. Quem são as prestadoras públicas de serviço exclusivo que caem na prova? Lembra? Correio, Infraero e Casa da Moeda do Brasil. Se caírem essas, você tem que me dar um chocolate, hein? Então, Correio, Infraero e Casa da Moeda do Brasil. Lembra dos precedentes que eu contei na sala de aula? Incide ISS? Não, porque não obstante sejam empresas públicas, elas são equiparadas a autarquias, são as empresas públicas prestadoras de serviço exclusivo. Então não esquece na prova, tem imunidade de ISS para autarquia, para fundação, para empresa pública ou sociedade mista prestadora de serviço exclusivo, mas não tem imunidade para concessionária, para permissionária, para cartório, para empresa pública e sociedade mista que presta atividade econômica. Lembre dos cartórios, questão que eu dei na sala de 3089, lembre dos cartórios, os cartórios não apenas pagam ISS, pagam, mas pagam ISS em cima do preço que eles arrecadam no serviço notarial de registro. Lembre quando eu contei a vocês, os cartórios tentaram se beneficiar do ISS fixo, dos advogados, dos médicos, da atividade intelectual pessoalizada no prestador. Lembra? Perderam. A atividade de cartório não é intelectual e pessoalizada na pessoa do prestador. Não se aplica para o cartório aquela base de cálculo fixa do artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 68 e da súmula 663 do STF. Lembram da aula? Pelo amor de Deus, não esquece, cartório não paga ISS fixo. Cartório paga o ISS em cima do volume arrecadado por ele na atividade notarial e de registro. O cartório não se beneficia do ISS fixo, do artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 68, recepcionado como lei complementar, vide súmula 663 do STF. Batemos isso tudo em sala, ok? Lembre que incide ISS sobre arrecadação de pedágio, arrecadação que as concessionárias oferem com preços públicos e tarifas, tudo isso entra ISS, beleza? Tamo junto? Bom, não se esqueçam do artigo 2º que lista as hipóteses de não incidência do ISS. A não incidência do ISS sobre depósito bancário, sobre operações com cartão de crédito, sobre valor intermediado na Bolsa de Valores. Não incide ISS sobre salário e gorjeta, sobre remuneração de empregado em relação de emprego. Não incide ISS sobre remuneração do trabalhador avulso. Está tudo na lei, é só ler a lei. Artigo 2º. Não incide ISS sobre o prolabore dos administradores de sociedades e fundações. Não incide ISS sobre a remuneração dos membros remunerados de conselho administrativo, de conselho fiscal das SAs. Não esqueçamos isso, artigo 2º, está tudo na lei. Lembre que não incide ISS na exportação de serviço se o resultado do serviço faturado for verificado no exterior. Lembra do exemplo? O PB dando serviço de coaching para gerente de restaurantes em Portugal? O serviço vai ser utilizado lá, não incide ISS. Mas lembra, eu treinando uma pessoa para fazer prova do AB no Brasil, uma pessoa que mora fora do Brasil, mas vai fazer a prova do AB no Brasil, é uma prestação de serviço para alguém que está fisicamente no exterior, mas o serviço vai ser utilizado no Brasil. Então, meu irmão, incide ISS. Lembre que incide ISS se eu exporto um serviço que vai gerar benefício, resultado verificável no Brasil. Não incide ISS se o serviço gera resultados verificáveis e apuráveis no exterior. Aí não incide ISS. Tamo junto? Lembre de todas aquelas questões que a gente viu da lista. Vamos lá, vamos repisar aqui rapidamente. Toma cuidado com o serviço de cessão de mão de obra. Lembra da cessão de mão de obra das meninas para a festinha da aprovação lá do Henri? Lembra da brincadeira na sala? Então, cessão de mão de obra temporária. Incide ISS em que base de cálculo? O valor todo do contrato. Não se exclui o custo da mão de obra, lembra? Mas se for agenciamento da mão de obra, o freelancer sendo agenciado, o agenciamento, o lobista, lembra? Eu ligando para a Gisele, lembra
desenho, PB ligando pra Gisele Bint depois que saiu da agência de modelo. Pô, Gisele, tá rolando a oportunidade de fazer um free, lembra? Aí é só na comissão. Não esqueça, a diferença do 1704 pro 1705, que a gente viu na sala. 1704 é o agenciamento da mão de obra alheia. 1705 é a seção da minha mão de obra que eu emprego, que eu pago o salário. No 1705, que é a seção de mão de obra, é ISS no contrato inteiro. No 1704, que é o agenciamento, é ISS só na comissão. Lembre que o 1704, ele é um desdobramento do item 10 da lista, que é agenciamento. O item 10 que tem o agenciamento, não esquece disso. Lembra da pegadinha do item 9 dos hotéis, 9.01? Se o custo da alimentação estiver incluído na diária do hotel, ISS em cima do custo do alimento e da bebida do hotel, não é ICMS, lembra? Mas o que o restaurante do hotel vende por fora, ICMS. Não esquece do hotel se cair na prova, tributação de hotel. E se o custo da alimentação estiver incluído na diária, é ISS em tudo. Mas se for o alimento vendido no hotel, o hambúrguer, a cerveja do frigobar, o jantar no restaurante, é ICMS. Aliás, no gancho, não esqueçam, sobre fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes, bares, estabelecimentos similares, é ICMS, não é ISS. Artigo 2º, inciso 1 da Lei Complementar 87, súmula 574 do STF, súmula 163 do STJ. Lembram? Revisão, estamos revisando. Tudo isso aqui foi matéria dada durante o curso. Tudo isso aqui foi matéria dada durante o curso. Aqui é apenas uma revisão, ok? Somando ISS e ICMS, a gente teve quase 40 horas de aula. Quase 40 horas de aula de ISS e ICMS. Mais umas 20 horas aí de IPTU, ITBI, IPVA, ITD, ITR, mais de 20 horas. A gente teve umas 60 horas aí de impostos. Ainda está tendo aula hoje aí com o Renê de Impostos Federais, hoje e amanhã. Então, volta comigo. Não esquece daquelas pegadinhas do item 13 da lista, lembra? O item 13 da lista, quando a gente tem o fornecimento, né, de embalagens como insumos para fazer a produção de produtos. Lembra da bala Chibiu, o papel da balinha Chibiu? Lembra da brincadeira? Já chupou Chibiu, chupei. Lembra a balinha Chibiu? Então, a venda da embalagem não é ISS, não é prestação de serviço de composição gráfica, é venda de mercadoria, é insumo. Oi? Não é aqui o portão? Ué, ela não falou que era aqui nesse portão? Vamos conferir. Eita, caixa, troquei meu portão, então botaram meu portão. Ela falou que Milão era aqui mais tarde? Peraí, então vamos lá, olha. Peraí, galera. Peraí, que eu acho que tô meu portão trocado aqui. Tá no horário do voo? Peraí. Deixa eu checar, a passagem tá comigo, deixa eu perguntar ali, peraí. Hi, miss. Good evening. May I ask you something, please? The flight from Milan, Malpensa, is here in this gate. No, you have your boarding card? Pega aqui nesse... There's a big screen there. You can see. Yeah, because I asked it here, but I think you're on time. May I see your boarding card? Yeah, of course. It's 68, so you better go there. 868? Ok, thank you so much. É agora, deixa eu perder. Thank you. Galerinha, daqui a pouco eu volto aqui, tá? Um beijo.